Pode tomar seu assento. Nós então estamos na nossa série de mensagens, que é 2026, o ano da abundância. E hoje nós vamos continuar então com a série, né? Hoje vai ser o 7º passo. E o primeiro passo nós vimos que o apóstolo trouxe uma palavra poderosa, que falava sobre nós precisamos renovar a nossa mente. Então, o primeiro passo era mente renovada, nós precisamos renovar a nossa mente. O segundo foi nós precisamos ter um coração liberal para vivermos o ano da abundância. O outro passo foi ser forte e corajoso, foi o terceiro passo. Nós precisamos ser forte e corajoso para viver um ano de abundância. O quarto passo foi se posicionar. Foi Samuel que trouxe essa palavra, foi uma palavra poderosa. Então nós precisamos nos posicionar para de fato recebermos e vivermos um ano de abundância. O passo que eu trouxe depois foi ser obediente. E 99% de obediência não é obediência. Se torna desobediência diante de Deus. O passo que nós aprendemos na semana passada foi cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Foi esse o passo que nós aprendemos na semana passada. E hoje eu quero trazer mais um passo para nós colocarmos em prática na nossa vida. E esse passo, o 7º passo é: seja constante. Ou tenha uma vida de constância. Fala assim comigo, constância. Fala assim, eu preciso ser constante. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você precisa aplicar isso na sua vida. Ser constante. Para viver um ano de abundância. Queridos, isso aqui nós precisamos também. Para nós vivermos a abundância que o Senhor tem para as nossas vidas, nós precisamos aplicar isso na nossa vida, que é ser constante. Ser constante, ter constância. E hoje nós vemos muitas pessoas que elas não têm constância. São pessoas inconstantes. Elas começam algo e param pela metade. Tem muitas pessoas que tudo que ela começa, ela desiste no meio do caminho. Ela para pela metade. Constância não é fazer uma vez. Constância é fazer todos os dias. Fala assim, constância não é só fazer uma vez, mas é fazer todos os dias. Então escuta, não é o que você faz uma vez que vai mudar. Não ache que você fazendo uma vez a situação ou algo vai mudar. Mas sim o que você faz todos os dias, o que você aplica na sua vida todos os dias. Isso sim vai trazer mudança. E 2026 não será definido na sua vida por promessas recebidas, mas por práticas mantidas. Escuta isso, 2026 não será definido na sua vida por promessas recebidas, mas por práticas mantidas. Você precisa fazer isso. Colocar em prática e manter essas práticas dia após dia. Escuta, Deus não honra a eternidade de um dia, mas a fidelidade de uma vida. Diga assim comigo, Deus não honra a intensidade de um dia, mas a fidelidade de uma vida toda. Então isso é constância, queridos, constância. Queridos, a constância tem que fazer parte da sua vida nesse ano, se você quiser viver um ano de abundância. Nós precisamos colocar isso na nossa vida em prática. Se você não for constante em todas as áreas da sua vida, você não vai viver a abundância de fato que Deus tem para você. Quantas pessoas, como eu disse, começam algo
e desistem. Começam algo e param pela metade. Pessoas inconstantes, hoje ela quer, amanhã ela não quer mais. Hoje ela está em cima, amanhã ela está embaixo. Deixa eu falar para você uma coisa. Deus, na palavra dele, ele fala que nos coloca por cabeça e não por cauda. Então, você tem que estar aqui embaixo, e aqui em cima sempre. Embaixo é o diabo, Satanás, que tem que ficar debaixo dos seus pés. Então, não vive com essa vida de inconstância, sabe? Pessoas inconstantes que hoje quer, amanhã não quer mais. Hoje está lá em cima, amanhã já está lá embaixo. Não, quem tem que estar embaixo e debaixo dos seus pés é o diabo, Satanás. Deus te fez para você ser cabeça e não cauda. Então não aceite mais na sua vida altos e baixos. E nós estudando a palavra, nós vemos que há muitos homens que permaneceram constantes naquilo que foi pedido, naquilo que Deus ordenou. E eles viveram de fato uma vida de abundância. Eu queria ler com você agora Gênesis 6, 13 e 14. Vamos ler? Gênesis 6, 13 e 14. Diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. 14. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Até aqui. Essa passagem aqui fala a respeito de Noé. Noé era um homem que Deus achou, viu graça diante. Noé, ele era um homem de Deus. Naquela época, Deus, se você começar a ler ali, você vê que Deus, ele fala que se arrependeu de ter feito a humanidade, ter criado o homem. Porque o homem começou a se corromper tanto, começou a pecar tanto. Eles começaram a pecar tanto, a se corromper tanto, que não tinham mais temor de Deus. Então Deus, ele ficou tão triste com a humanidade que ele diz: eu me arrependi de ter feito o homem. Eu me arrependi. Então ele vê em Noé um homem cheio da presença, um homem de caráter, um homem que era obediente e tinha temor a Deus. Então ele fala para Noé: Noé, eu vou acabar com a terra, com a humanidade, mas Noé, eu quero que você faça uma arca, construa uma arca. E essa arca, queridos, devia ser muito grande, porque vocês conhecem a história. Deus manda ele construir uma arca enorme e ele foi dando tudo para Noé. Como que ele deveria fazer? Como que deveria ser feita essa arca? A Bíblia não fala quanto tempo que levou a construção da arca, mas quem estuda teologia, os teólogos falam que durou aproximadamente 120 anos. Então o que é isso? Constância. Nunca havia chovido ali antes, nunca havia chovido na terra. E Noé recebe então uma instrução que, assim, aparentemente para as pessoas que estavam fora do propósito, era absurda. Para eles, Noé tinha endoidado, tinha ficado louco. Então imagina o que Noé passou. Ele passou críticas, ele vivenciou zombarias, porque o povo era corrompido. Eles não acreditavam. E Noé pregava a palavra e Noé começou a construir. Você imagina, aproximadamente 120 anos, Noé ouvindo eles, rindo, zombando, mas Noé não desistiu. Noé estava focado no seu propósito. O seu propósito de obedecer aquilo que foi falado para ele. Construa a arca. E Deus ia dando tudo como que era feito, como que era para ele fazer. E Noé foi tendo constância todos os dias, uma vida de constância, construindo todos os dias, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Noé, ele não foi constante quando a chuva começou. Noé, ele foi constante antes, bem antes mesmo de ver os resultados. Como eu disse, foi muito antes.
Foi muito, aproximadamente 120 anos, aproximadamente, diz os teólogos, que ele ficou naquela constância de construir a arca todos os dias. Queridos, o céu nem ficava nublado. Você imagina o que ele passou? Mas a obediência, o temor ao Senhor, a obediência, a constância que ele teve todos os dias, ele foi construindo, ele obedeceu, ele ficou focado. Vamos ler Gênesis 6, 22? Gênesis 6, 22 diz assim, coloca para mim. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, assim como Deus mandou, Noé fez certinho, como Deus havia mandado, uma vida de constância. Ele seguia a direção de Deus todos os dias, sem ver sinal de chuva. Mas ele permaneceu firme na construção. Queridos, quantas pessoas oram um mês por algo, pedem por algo, né? Pedem, tem algum propósito, um foco na sua vida, só que acontece que não vê durante um mês, não viu acontecer, desiste, para no meio do caminho, e às vezes estava faltando isso aqui, ó. Deus lá do céu olhando e falando, filha continua, e desiste no meio do caminho, Tem muitas pessoas que vêm no culto, recebem a palavra, saem animados, mas no outro dia vem a luta, vem a adversidade, já desiste, já não quer mais, parou. Não tem uma vida de constância. Constância, escuta aqui, é obedecer sem aplausos. Constância é obedecer sem retorno imediato. Constância é obedecer sem confirmação externa. Isso que é constância. Às vezes você não vai ver o resultado imediato, mas você vai estar lá todos os dias. Uma vida de constância, uma vida constante, obedecendo aquilo que foi lhe pedido, crendo naquilo que foi declarado. Isso é ser constante todos os dias, fazendo todos os dias aquilo que foi pedido, aquilo que foi orientado. Queridos, todos aqueles que riram de Noé, que não acreditaram, o que aconteceu com eles? Vocês conhecem a história. Todos eles morreram afogados, porque chegou a chuva, chegou o dilúvio, assim como Deus falou, chegou. E o que aconteceu? Todos morreram, todos, não sobrou um. Apenas Noé, sua família e um casal de cada animal, como assim Deus tinha mandado. E aí Noé viveu o quê? O recomeço. Noé viveu uma vida abundante, porque Deus cuidou, Deus era com Noé. Por quê? Porque Noé foi constante, uma vida constante em obediência a Deus. Queridos, permaneça constante. Se Deus lhe pediu algo, permanece constante, assim como Noé. Ainda que os seus olhos não vejam, faça todos os dias, porque você viverá a abundância do Senhor. Você recebe essa palavra? Se você ficar constante, se você não desistir, você vai viver aquilo que Deus já preparou para você. Ele já preparou, a abundância está já preparada, mas você precisa viver uma vida constante. José também foi constante no processo. José também teve que ser constante em não desistir, em não desanimar. Vocês conhecem a história de José? José tinha sonhos grandes e foi compartilhar com seus irmãos. E nisso que ele compartilhou com seus irmãos, começou a inveja, começou a raiva, começou o ódio dos irmãos por José. E vocês conhecem a história. Eles queriam matar José, depois desistiram, mas jogaram José numa cisterna, numa cova, venderam José como escravo. Então olha o que José passou. Um príncipe e agora sendo um escravo no Egito. Foi isso que José vivenciou. Ele vivenciou um processo. Foi muitas lutas. A dor de ver os irmãos vendendo como escravos. Os irmãos mentiram para o pai. Mentiram que um animal havia matado José.
E assim José foi vendido. Chegando lá, quando estavam as coisas melhorando, estava trabalhando numa casa de um homem chamado Potifar, que gostava muito dele, que via algo diferente em José, que era o Espírito Santo, porque José era um homem de caráter, um homem de Deus. Mas lá, a mulher começou a olhar para José, acusou ele inocentemente ele foi jogado numa prisão. Vocês conhecem a história. José, então, lhe viveu um período doloroso. Todo esse processo dele foi doloroso, ele viveu um processo doloroso, mas sabe o que aconteceu? José era constante numa vida com Deus, constante em uma vida de caráter mesmo, de Deus. Ele tinha aliança com Deus, mesmo que estava passando por tudo que passou, José permanecia fiel a Deus. Vamos ler Gênesis 39, 21. Diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade, lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. Olha só, Deus ele era com José o tempo todo. E ali mesmo, dentro da prisão, até ali, tudo que José colocava a mão prosperava. Até o carcereiro começou a gostar de José. Por quê? Porque havia um espírito excelente na vida de José. Queridos, José era cheio de Deus. Por quê? Porque tinha uma vida constante. Por mais que tudo que ele passou, ele vivia uma vida com Deus. E é o que nós precisamos fazer. Você precisa viver uma vida constante na presença de Deus. Deus não mudou o cenário de José rapidamente, mas sustentou José lá no cenário que ele passava. É assim que Deus faz quando nós temos uma vida com Deus, uma vida em constância com Deus. A constância precisa permanecer quando ninguém vê. A constância precisa permanecer quando não se é valorizado. A constância precisa se permanecer quando parece que Deus nem está vendo, está em silêncio. Queridos, isso aqui, nós aprendemos com José. Por tudo que ele passava, ele sabia que Deus estava com ele. E ele permanecia uma vida constante com Deus, aliança com Deus. Queridos, quantas pessoas desistem no meio da caminhada, no meio do processo? Quantas e quantas pessoas? José foi constante a todo tempo. Tem pessoas que passam lutas e já para, desiste. Pessoas inconstantes. Amam e servem a Deus até tudo está muito bem. Quando as coisas começam a arrochar, apertar, começam a passar por uma luta, por uma dificuldade, elas abandonam, elas desistem. E muitas vezes a gente pergunta: o que aconteceu? Por que você não veio mais nos cultos? O que está acontecendo? Aí a pessoa fala: estou desanimado, estou desanimada. E eu tenho uma frase que o Espírito Santo me deu que é: uma pessoa desanimada fica como? Do jeito que o diabo gosta. É assim que fica uma pessoa desanimada. Do jeito que o diabo gosta. O diabo ele vai fazer de tudo para você desanimar, para você parar, para você desistir. Queridos, então, fica firme. Que você possa ter uma vida constante todos os dias na presença de Deus. Não negocia, não. Não negocia. Não negocie, está na prova, está na luta. Deus é contigo, creia, Deus é com você. Deus é com você, seja constante em fé. A fé tem que ser constante todos os dias. Você não pode ter fé hoje e amanhã não ter mais fé. Que isso? Nós precisamos ter fé todos os dias. Como que você tem fé? Se alimentando da palavra. Se alimentando da palavra de Deus todos os dias, aí vem a fé, nasce a fé. Queridos, pessoas inconstantes são assim. Hoje ela quer, amanhã ela já não quer mais. Então, nós precisamos colocar na nossa vida a palavra constância e praticar. E praticar para podermos viver de fato a abundância de Deus. Daniel. Vamos lá, vamos ler Daniel 6:10. Esse aqui também foi constante, tinha uma vida constante na presença de Deus.
Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Queridos, aqui é a história de Daniel, vocês conhecem a história. Daniel era um homem cheio da presença de Deus. Um homem de Deus, com uma vida constante em oração. E nós vemos aqui que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Era inegociável para Daniel. Todos os dias, 3 vezes ao dia, ele tinha o seu momento de oração. E o que aconteceu? Foi então lançado um decreto que não se poderia mais orar. Os invejosos ali começaram a olhar Daniel, viu que ele era um homem de oração, que não tinha outro jeito de derrubar ele, a não ser dessa forma. E então lançaram um decreto, fizeram o rei assinar e não se podia orar mais. Daniel, quando soube desse edito aí, desse decreto, o que ele fez? Ele foi orar. E a palavra fala que, pelo jeito, eu acho que deveria ser um lugar alto, porque as janelas ficavam abertas. E todos os dias era assim. Daniel orava com as janelas abertas, todos os dias orava 3 vezes ao dia. Era inegociável para Daniel. E aí, esse decreto era, se você desobedecesse essa lei, esse decreto seria jogado na cova dos leões. Daniel, ele não temeu. Daniel continuou fazendo o que ele sempre fazia todos os dias, que era orar. Daniel continuou orando todos os dias. E quando ele soube do decreto, ele foi orar. Ele foi orar porque ele já fazia isso. Queridos, escuta isso. Constância espiritual gera autoridade. Quando você ora, quando você tem uma vida de oração com Deus, a sua constância espiritual gera autoridade. Você sabia disso? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Porque Daniel, quando você lê lá, fala que Daniel havia sobre ele um espírito excelente. Esse espírito excelente era o Espírito Santo. Então você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer ser cheia do Espírito Santo? Tenha uma vida de oração. Não negocie a sua vida de oração. E nós temos aqui falado, começa com 5 minutos. Começa com 5 minutos pelo menos, mas que você não negocie a sua vida de oração. Todos os dias a palavra, abre a Bíblia, abre ela, nem que for um versículo, leia o versículo, coloca dentro do seu coração, guarda ele. Todos os dias, queridos, é todos os dias. Se você começar todos os dias, 5 minutos de oração, hoje, 5 minutos de oração amanhã, 5 minutos de oração depois de amanhã, daqui a pouco, queridos, isso aí vai começar o quê? Vai começar a virar constância, porque é todos os dias você fazendo. E depois disso se torna um hábito. E depois de se tornar um hábito, se torna disciplina. Você não consegue mais deixar de orar. Você pode correr o dia, fazer todas as coisas, mas deixar de orar é inegociável. E hoje muitas pessoas têm deixado isso de lado. Corre. Correria, tô na correria. Mas deixam de orar, deixam de ter um tempo de verdade com Deus. E fica escutando a voz do inimigo, fica escutando a voz do diabo. Querido, se você não tiver um tempo de verdade com Deus todos os dias, como eu disse, nem que for 5 minutos, os dias maus vão vir. O dia mau vem para todo mundo, chega para todo mundo. E como que você vai estar nesse dia mau se você não tem uma vida de oração? Você vai estar fraco, você vai estar fraca. Então, comece a colocar nisso prioridade, uma vida constante na presença de Deus em oração e leitura da palavra. O que sustenta na cova é o que você pratica fora dela. Talvez você está passando pela cova. E lá dentro da cova, o que te sustenta é o que você pratica fora dela. Então, ora,
Ora, não deixe de orar, seja constante em sua vida de oração, leitura da palavra e outra coisa, jejum. Jejum. O jejum quebra a carne, o jejum nos deixa forte, o jejum quebra todos os desejos, as vontades da carne. Quando a gente jejua, a gente está falando assim, carne, o seu lugar é aqui, quem manda é o meu espírito, quem governa é o Espírito Santo, o Espírito Santo que habita em mim. Então, vida de jejum também. Eu não sei como você tem feito, ou talvez você fala, não consigo jejuar, apóstolo. Queridos, coloca meio período. Coloca meio período pelo menos. Sabe? Nós fazemos muito jejum só no líquido, nós ficamos direto. Nossa, essa semana, faz umas 3 semanas que eu estou direto assim. Direto todos os dias, jejuando. E sabe que isso nos fortalece, isso nos deixa forte. Isso nos deixa forte, queridos. Então tem uma vida de jejum também. Não importa, eu não consigo, apóstolo. Começa com 1 hora então. Nessa 1 hora, não bebe nem come. Apóstolo, mas 1 horinha, não bebe nem come. Vai passar tão rápido. Queridos, pensa comigo. Quando você vai fazer algum exame e o médico manda que tem que ficar de jejum, você não tem que ficar de jejum? Você consegue ficar assim ou não? Porque se não jejuar, vai atrapalhar ali o exame, sim ou não? Quantas pessoas ficam, não é? Para fazer um jejum? Para fazer um exame? E como que para Deus às vezes é dificultoso? Como que para Deus às vezes jejuar é difícil? Então, queridos, tira um período de jejum. Esses dias atrás aí meu pai internado lá, ele tem que ficar 3 dias lá de jejum. E eles colocam, o jejum é poderoso. Você sabia que o jejum cura, ajuda a curar? Né? Da outra vez que ele ficou, que sangrou, teve um sangramento de úlcera ali, cortaram a alimentação na hora, nem beber e nem comer. Por quê? Porque precisava cicatrizar a úlcera. Se colocasse coisas para dentro, ia só prejudicar, ia dar problema. Então o jejum é poderoso, por isso que lá na medicina eles usam jejum também. E o jejum que a gente faz para Deus espiritual é forte, nos deixa com músculos espirituais. Você fica com músculo espiritual, porque o dia mau chega para todo mundo, sempre vai chegar. E quando esse dia mau chegar, que você esteja forte, ouvindo a palavra de Deus, orando, lendo a palavra de Deus e jejuando. Então não espere o dia mau chegar para você correr e fazer tudo isso. Não espere, porque aí você vai estar fraco, fraca. E fraco, fraca, às vezes não aguenta, não suporta. Então jejum e oração. Jejum, oração, leitura da palavra, queridos. Para vivermos uma vida de abundância esse ano. Uma vida abundância esse ano precisa de nós. Uma vida constante em jejum, oração, leitura da palavra, em obediência. Áreas da vida que exigem constância em 2026. Olha aqui. Eu anotei aqui. Vida espiritual. Eu acabei de falar. Palavra, oração, jejum. São inegociáveis para mim e para você. Isso aqui é inegociável para nós. E olha aqui, palavra, leitura da palavra e oração, não vai ser para você quando der tempo. A partir de agora você vai colocar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, como eu falei, nem que for um versículo. Pede para o Espírito Santo, abre a Bíblia e fala, Espírito Santo, me ajuda a entender a tua palavra. Pode ter certeza que quando você fizer isso, você vai começar a ler e o Espírito Santo vai falar com você. Vai ficar mais fácil a leitura, porque Ele vai ministrar no seu coração. Oração, nem que for 5 minutos todos os dias. Começa com 5 minutos. Você vai ver que isso vai se tornar algo tão gostoso que você não vai conseguir deixar mais de orar, mas ficar sem um dia sem orar. Você vai sentir a necessidade, assim como você sente de tomar um banho, de se alimentar, de escovar os seus dentes, de higiene pessoal, você vai correr. Falar, não posso ficar sem Deus. Eu não posso ficar sem o momento com Deus. Você vai correr para lá. Então, queridos, uma vida constante na presença de Deus. Oração, jejum, leitura da palavra. Outra coisa que eu anotei aqui.
nesse ano de 2026, nós precisamos guardar o nosso coração e ter uma vida constante nisso, nas emoções e coração. E o primeiro que eu anotei aqui, guardar o coração. O apóstolo sempre falou isso aqui. Guarda o seu coração. Fala assim comigo, eu preciso guardar o meu coração para viver um ano de abundância na minha vida. Guardar o coração. Precisamos guardar o coração. Queridos, o diabo ele sempre vai usar algo para te ferir, para te machucar. Uma pessoa ofendida, uma pessoa machucada, ela fica remoendo aquilo. Ela fica remoendo aquilo. E eu aprendi que uma pessoa que ela não consegue liberar perdão e ela fica remoendo uma palavra que foi dita para ela ou algo que fizeram para ela, é ela tomar veneno todos os dias pensando que o outro vai morrer. Então é muito sério, guarda o seu coração, aconteceu algo, você não gostou, ficou chateado, alguma situação, já, fala assim, não posso ficar assim, corre e vai orar. Fala, Espírito Santo, arranca isso de mim, do meu coração. Eu não posso ficar assim, Espírito Santo, tira de mim, que eu venha guardar o meu coração, blinde o seu coração esse ano, para que você possa viver a abundância do Senhor. Perdoe constantemente. A Bíblia fala que nós precisamos perdoar. Teve uma certa vez, a passagem aqui da Bíblia, que Pedro chega diante de Jesus e fala assim, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Jesus fala assim, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você sabe que é isso? 70 vezes 7, isso num dia. Olha só como que nós precisamos ter um coração perdoador. Perdoar. Deus, Ele sonda o nosso coração e Ele quer que nós perdoemos, que nós temos um coração perdoador. Então, uma das coisas que nós precisamos colocar na nossa vida nesse ano, uma inconstância, é perdoar, liberar o coração. Não deixar nada guardado no coração, não. Isso faz mal, isso te deixa preso. Os sentimentos são enganosos. Não ande pelos sentimentos. Os sentimentos são enganosos. Nunca tome uma atitude na hora do nervoso, na hora da raiva, na hora que você não está bem. Nunca tome uma decisão nesse momento. Vai orar, vai para a oração. Vai para a oração, porque ali, depois com a cabeça fria, com o que já passou, você vai tomar a melhor atitude pedindo direção para o Espírito Santo. Nós já vimos muitas pessoas tomando atitudes erradas no momento que acontecem coisas. Então, queridos, coloque isso na sua vida, nesse ano. Para que você possa, guardar o seu coração, perdoar constantemente e não viver pelos seus sentimentos. Você não vive pelo que você sente, você vive pelo aquilo que a palavra de Deus diz. Não escute a voz do inimigo, não escute as vozes erradas. Queridos, outra coisa que família e relacionamento, eu anotei aqui. Converse, honre, invista tempo na sua família. Converse, honre, converse um com o outro. É isso que nós temos que fazer. Relacionamentos saudáveis são construídos com constância todos os dias. É assim, é todos os dias, constância, todos os dias, queridos. Hoje em dia, outro dia nós passamos, eu não me lembro que lugar, não me lembro, mas era um lugar, as pessoas estavam numa lanchonete, não me lembro. Mas eu acho que ali uma família eu vi, cada um no celular. O marido, a mulher, 2 filhos, tudo no celular, ninguém conversando. Esperando, acho que o lanche, esperando não sei o que para eles comer. Então as pessoas não se conversam mais. Então, queridos, vamos colocar isso em prática na nossa vida também. Outra coisa que eu anotei aqui. Chamado e propósito. Seja constante no seu chamado, no seu propósito. Não desista, não. Não desista, está passando por luta? Estou passando por luta, apóstola. Não desista do seu chamado, do seu propósito. Sirva mesmo cansado, mesmo cansada. E nós somos chamados, todos nós fomos chamados para o ID, ganhar almas para o Senhor.
ganhar vidas para Jesus. Então, chegou num lugar, de repente começa a orar, fala, Espírito Santo, me dê oportunidade para falar do Senhor. Talvez vai encostar alguém e vai começar a contar a vida dela para você. E é agora, e nessa hora que você está tendo a oportunidade para falar de Jesus. Aí você vai falar. Se você tiver oportunidade, ore também. A pessoa pediu oração, já ora para ela. Ora. Eu não posso orar por você? Quem que não quer oração hoje em dia? Quem que não quer uma oração hoje em dia? Se não, o lugar não for propício, não conseguir orar, pega o nome da pessoa e fala assim, olha, eu vou orar por você. Dá uma palavra para ela, eu vou estar orando por você. Mas não desiste. Fala de Jesus, fala do amor de Jesus. Então, queridos, é não desistir. Não desistir, ser constante no nosso chamado, no nosso propósito aqui na terra. Todos nós nascemos com um propósito. O nosso propósito é fazer discípulos. É fazer discípulos. E Jesus, Deus, Ele conta conosco para isso. Então, mesmo às vezes cansado, mesmo passando luta, mesmo passando adversidade, continua, não desista. Persevere, não desista. Quinto aqui que eu anotei, saúde também do corpo. Nós precisamos também colocar isso. Uma vida de constância na nossa vida. É cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Nós precisamos, queridos, se alimenta bem. Vive uma vida saudável. Não deixa você perder a sua saúde para você correr depois, começar a fazer tratamentos no médico. Tem gente que vive no refrigerante, todo dia. Coca de manhã. Tem gente que amanhece tomando coca. Energético, vai te dar um trem no seu coração, você vai parar lá, Tem gente infartando, gente. Cuidado. Cuida do seu templo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então vigia, coloca isso também como prática na sua vida, uma vida constante, se alimente bem, tira aquilo que não presta, tira aquilo que te faz mal, que você sabe que faz mal, não que você não possa beber uma coca, bebe final de semana, toma água é tão bom, toma um suco natural, é tão bom, mas deixa o refrigerante, toma de vez em quando. Não fica tomando, não fica viciado nisso não, queridos. Isso faz mal. De repente você fala assim, não faz mal não. Falaram que não faz mal. Não é agora, é anos lá na frente. É anos e anos lá na frente você vai sentir. Então, cuide. Se você puder fazer um exercício físico, faça uma caminhada. Vai andar, vai fortalecer os músculos da sua perna. Se puder entrar numa academia, vai. Se não puder, vai caminhar. Caminhe 3 vezes na semana pelo menos. Hoje em dia todo mundo só está no carro, na moto. Sim ou não? Carro, moto, muito pouco as pessoas andam, caminham. Então começa a colocar isso também na sua vida como prática, como constância na sua vida. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo morada do Espírito Santo. E para nós fizermos a obra, nós temos que estar com saúde. Uma pessoa que está enferma não consegue fazer a obra de Deus, porque ela está precisando de ajuda. Sim ou não? Sim. Quantas pessoas lá hoje, lá na Santa Casa, precisando de ajuda, não conseguem nem tomar um copo desse. Eu fiquei lá, queridos, pessoas que não conseguem tomar um copo de água e nós podemos tomar água aqui, pessoas que não podem mais. Então, queridos, vamos cuidar do templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Amém? Vocês estão ninguém fala nada. Estão entendendo? Sim ou não? Amém, glória a Deus. Então vamos colocar isso em prática na nossa vida, uma vida de constância. Eu já estou finalizando aqui. Constância é dizer, hoje eu vou de novo. Constância é dizer, hoje eu vou continuar. Constância é dizer, hoje eu não desisto. Fala assim comigo, hoje eu vou de novo. Hoje eu vou continuar. Hoje eu não desisto. É isso, constância. Todos os dias. Todos os dias. Queridos, deixa eu falar um pouquinho aqui a respeito de constância que eu tive que aplicar na minha vida. Testemunho de vida meu, tá? Eu já aqui falei, contei meu testemunho.
que eu era uma pessoa muito tímida. Tímida. Eu tinha uma timidez paralisante. E quando eu conheci o apóstolo, eu era assim, na minha juventude eu era assim. E aí nós casamos, Deus deu o chamado, propósito de abrir, de estar na frente do ministério. E aí, quando nós abrimos o ministério, queridos, eu com essa timidez paralisante, eu reconheço que o meu jeito, ninguém chegava perto de mim. Só de olhar para a minha cara parece que eu não, era eu mesma. Eu me via daquela forma, eu não me via, não me enxergava, minha chave me diminuía. Era assim que eu me via. Quando começou o ministério, era assim que eu me via. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pensar, comecei a orar. Falei, Deus, eu não posso ficar assim. Espírito Santo, me ajuda com essa timidez. Como que eu vou caminhar do lado do meu esposo, pastora, com essa timidez, esse jeito? Nenhuma irmã chegava perto de mim para conversar, era tudo com ele. Porque a timidez paralisava, eu não conseguia conversar. Eu comecei a orar. E eu comecei a orar todos os dias. Nessa época eu estava desempregada, ele trabalhando, eu tinha o tempo todo para orar, tinha o tempo todo para ler a Bíblia, fazia os meus afazeres de casa, e ali, meu tempo com Deus. E eu orava, eu colocava minha boca no pó e falava, Deus, eu não quero mais ser assim, arranca isso de mim. Arranca essa timidez, Deus, eu não quero ficar assim. Queridos, e todo dia pedindo, todo dia, constância, todo dia pedindo a mesma coisa. Teve um certo dia que eu estava lendo a Bíblia e uma palavra começou a pegar fogo lá dentro de mim. E o Espírito Santo começou a falar comigo através dessa palavra. E aí o apóstolo chegou e eu falei assim para ele, eu vou abrir o culto hoje. Nós não abria culto lá na igreja, sempre ele na frente. Eu vou abrir o culto hoje. Aí ele olhou para mim, acho que ele pensou assim, ele falou, tá bom. Mas acho que às vezes ele sabia o meu jeito, como que era. Mas ele acreditou em mim, eu tenho certeza que ele acreditou em mim. E aí naquele dia a palavra ali queimando. Mas olha só como que eu comecei a falar para vocês. Foi bem assim. A gente não tinha altar, que era uma igreja, era em frente do Amália ainda, era muito pequenininho ali. E aí nós ficávamos bem na cara de todo mundo, o púlpito aqui, bem na frente de todo mundo. O que eu fiz então, para ninguém me olhar? Falei assim, boa noite, a paz da igreja, que Deus abençoe a sua vida. Agora, levanta suas mãos, o mais alto que você pode, ou coloca a sua mão no coração e fecha os seus olhos. Foi assim que eu falava. Fecha os seus olhos. Sabe por quê? Para mim sentir segurança, ninguém me olhando, eu ia conseguir falar. E foi assim que eu comecei. E aí a pastora Sueli também tímida igual eu, na época estávamos juntos, mesma coisa que eu, e eu falava para ela, Fia, fala para todo mundo fechar o olho, fecha o olho, e foi assim, e dia após dia, abrindo culto, dia após dia, aquela vergonha ainda, aquela timidez lá dentro, mas dia após dia, constância, até que chegou o dia de eu ministrar a palavra, pela primeira vez, era aqui embaixo. A palavra acho que deu uns 10 minutos só. Falei do Espírito Santo, mas foi tão tremendo. Sabe por quê? Porque depois nós oramos e a igreja pegou fogo. Nós fomos cheios do Espírito Santo, porque não tem como não falar dele e a igreja não ser cheia dele. E foi assim, queridos, dia após dia. Mas uma vida de constância. Eu tive que ser constante para quebrar, todo medo, toda insegurança, toda timidez. Eu tive que fazer isso. Então, se você tem esse caso também, de repente você é tímido, eu sou tímido, eu queria tanto ser um líder de célula, eu queria fazer algo, mas eu tenho uma timidez. Começa a orar todos os dias, uma vida de constância em oração. Você vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Outra coisa que eu tenho um testemunho forte, que eu já falei também, sobre habilitação. Eu falei que eu já reprovei 3 vezes no carro, 3 vezes na moto. A hora que eu fui, eu ficava nervosa, muito nervosa ali, todas as vezes nervosa e reprovava. E a vez que eu subi, quase na calçada com o carro, de tão nervosa que eu fiquei, aquele dia eu desci do carro, ainda o
o examinador, ele colocou a mão assim, calma, calma, porque estava feio o negócio, estava subindo em cima da calçada. Calma, desliga, respira, ele falou assim para mim, e desce. Fiquei tão envergonhada aquele dia. Eu desci daquele carro e falei, não é para mim, não vou, olha que vergonha que eu passei aqui, né, a mente. Que vergonha, todo mundo olhou. Isso não é para mim, eu não vou conseguir. E aqui a palavra, né? A mente. Aí saí de cabeça baixa para ninguém, para não ver a cara de ninguém no meio. Aí tinha uma irmã que fazia parte do nosso ministério quando eu estava ali embaixo, a irmã Clarice. Hoje ela está na glória. E essa irmã pegou e ela se colocou na minha frente e falou assim, pastora, se você desistir, eu desisto também. Então não desiste. Na hora que ela falou aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu acabei de pensar que eu vou desistir. Como que eu vou desistir agora? Se eu desistir, a irmã vai desistir e ela vai me perguntar se eu fiz novamente. Eu não posso desistir. Então o que eu comecei a fazer? Orar. Oração, oração, oração. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda na hora. Na segunda vez, reprovei de novo. Na terceira vez, eu provei de novo. E foi assim no carro e na moto, viu? Mas eu não desisti. Constância, constância. Hoje eu sou habilitada para a glória de Deus. Aleluias. Aleluias. Mas deixa eu te falar, tem mais. Tirei a carta, né? E não dirigia. Só tirei, estava lá só por tirar. Aí, teve uma vez que eu quis andar, o que acontecia toda vez que eu ia andar? A criança, que o Samuel era criança na época, falava assim, ele colocava a mão assim, pai, a mãe não, a mãe não, a mãe não. Como que eu ia dirigir desse jeito? Aí eu ficava com medo, eu falava, pronto, esse menino está vendo alguma coisa, como que eu vou dirigir? E por muito tempo, queridos, ficou lá, engavetada a minha habilitação ali. Minha carteirinha de habilitação. Ficou. Só que aí eu comecei a pensar, né? Falei, meu Deus, mas eu sofri tanto para tirar a habilitação, para ficar parada. Ah, não pode. E aí teve um dia até que a pastora Elisângela ministrou aqui falando que ela tinha habilitação e ela começou a colocar em prática, porque ela também não andava, ficou muitos anos parada. E aí aquilo que ela me falou, que ela ministrou, eu falei assim, não, eu vou colocar isso em prática na minha vida também. A pastora anda para lá e para cá. Não, eu vou também colocar. Queridos, deixa eu falar para vocês. Eu estou ficando boa. Eu estou ficando boa, não é, apóstolo? Sim ou não? Todos os dias. Mas sabe o que é a constância? Às vezes eu falava assim para ele. Ah, não, hoje não. Ele, não. Vamos. E aí, dirigindo, tô ficando tão boa que na rotatória ali da Avenida Brasília, eu já, viro rapidinho. E ele fala, calma, calma, mais devagar. Vamos devagar. Mas sabe o que é isso? Constância. Eu estou segura naquilo que eu estou fazendo. Eu fiquei segura. Agora eu dirijo muito bem. Aí outro dia eu vim até na Nádia fazer o cabelo. E aí o lugar que eu sempre coloco é do lado de cá do portãozão dela, mas ali não dava dando para colocar. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu cheguei na esquina e falei, não dá para colocar ali? Meu Deus, e agora? Mas aí eu fui para frente, fui para trás, e aqui, vai. Estacionei no portãozinho da Nath, ficou, top. Aí eu cheguei em casa e falei para ele, estacionei, bem, eu tô ficando boa. Mas por quê? Constância, uma vida de constância. Então, querido, se você está aqui, não tirou sua habilitação ainda, vai tirar também. Se Deus foi na minha vida, Deus é com você. Constância. Talvez você sabe andar para lá e para cá e ainda não tirou, vai tirar. Está esperando o quê? E se você ainda não tirou, porque tem medo, vai. Deus fez na minha vida, vai fazer na sua. Você recebe essa palavra? Vamos as mulheres, tudo aí, habilitada. E as mulheres é boa, não é? Quando a mulher sabe dirigir bem, ela dirige melhor que o homem, sim ou não? Sim, isso mesmo. Glória a Deus por isso. Outra coisa, constância. Nós já falamos aqui o testemunho da catedral também. A catedral foi constância, queridos. Nós não tínhamos dinheiro nenhum para fazer isso aqui.
Nós não tínhamos dinheiro, recurso financeiro, mas todos os dias o apóstolo estava aqui, fazendo quarta dimensão, orando, orando. Nós estamos aqui dentro e esse ano, levanta a sua mão, recebe. Esse ano nós vamos concluir em nome de Jesus. Esse ano está declarado, nós vamos concluir essa obra em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Nós vamos concluir. Porque o que está ligado na terra é ligado no céu, em nome de Jesus. Outra coisa também, vou falar para vocês. Uma coisa que eu não gostava muito foi constância. Academia, não gostava não. Deixa eu falar para vocês, quando eu estudava, que eu era, não gostava de educação física, nunca gostei de educação física. Nossa, quando chegava essa aula, eu falava, meu Deus do céu. E aí, quando era para jogar, as aulas lá, tinha que jogar e fazia o grupo lá, as dupla, e colocava eu no meio. Eu falava, pronto, não vai prestar. Era vôlei, E eu não gostava de vôlei, não gostava de nada. Não gostava de fazer nada de educação física. Aí eu até pedia pro professor, falava, deixa eu ficar sentada, deixa eu ficar fazendo alguma coisa aqui. Aí tinha hora que ele tinha dó de mim, ele falava, então vai jogar um dominó, vai jogar ali um negócio ali, uma dama ali. Mas não fica parada não. Aí eu ficava toda feliz, eu vou. Mas, queridos, eu não gostava de educação física, eu não gostava. Aí na hora do vôlei, aí tava eu lá, aí as meninas, aí vinha a bola estava vindo na minha direção, eu pulava para o outro lado, porque eu não queria nem saber de bola. Tinha medo de levar a bolada na minha cabeça, e era assim, as meninas ficavam tudo, ei Adriana, e assim, ele não gostava de educação física. E o que aconteceu? Samuel, o apóstolo, começou a ir para academia, e eu não gostava. Ele até me chamou, eu falei, não vou. Até falei uma vez, eu não vou, não quero, não gosto. E o que aconteceu, queridos? Foi muito triste ver. Nos últimos dias da minha mãe, eu vendo a minha mãe tendo que arrastar a perna. Minha mãe não conseguia quase mais andar. Para descer do carro era uma dificuldade. A minha mãe era uma mulher tão ativa, ela gostava tanto de trabalhar, ela gostava de me ajudar. E ela falava assim, filha, eu queria tanto te ajudar, queria tanto poder fazer para você. Quantas vezes minha mãe me ajudava a cuidar de Samuel, da Esther, ela passava roupa para mim, me ajudava. E chegou um tempo que ela não conseguia fazer mais nada, e a perna, os músculos, travado. E eu olhei aquilo ali doía de ver a minha mãe desse jeito. E eu comecei a pensar, não, eu preciso fazer alguma coisa. Porque a gente acha que só o serviço de casa fazendo, porque eu faço muito, e tá bom, e não tá bom. Você precisa fazer pelo menos uma caminhada. Os seus músculos precisam se fortalecer. Os músculos da perna, nós temos músculos no corpo. E se você não fortalece os seus músculos, ele fica fraco. Então, queridos, eu comecei a ir por causa disso, por causa de saúde. E deixa eu falar para você, a constância do dia a dia, a constância, assim como nós orando, jejuando e lendo a palavra, nós criamos músculos espirituais, nós criamos músculos também no nosso corpo. Deixa eu falar, outro dia, o que aconteceu? Se fosse antes, não ia aguentar. Mas não tinha ninguém em casa. Precisava encher as garrafas de água da geladeira, tinha acabado. Consegui pegar, estava mais da metade, um galão de 20 litros, e antes eu não conseguia. E consegui pegar, levantar, colocar na pia e virar ali nas garrafas. Então, eu falo assim, a gente cria músculos e a gente tem músculos, então a gente precisa cuidar do nosso corpo, ter uma vida constante em todas essas áreas que eu te falei. Seja constante, principalmente na sua vida com Deus, não negocia. Amém?